E é isso, pessoal. Mais um bloco de questões, dessa vez sobre doenças renais, tá bom? Como de praxe, vou pedir para que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, divulgue, comente se tem alguma dúvida. Se teve alguma coisa que eu falei aqui que você não concorda também, que às vezes acontece, às vezes passa, pode colocar nos comentários se tiver que consertar alguma coisa, né? Se você não entendeu e quer que eu explique melhor, coloca nos comentários e eu tento responder o mais rápido possível, tá bom? Então vamos lá, doenças renais, primeira questão. A insuficiência renal é a condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas. A maioria das pessoas não apresenta sintomas graves até que a insuficiência renal esteja avançada. Porém, o paciente pode apresentar tais sintomas. Então, ele quer sintomas que podem se levar a uma indicação de insuficiência renal. Aí ele coloca urina com menos frequência, sonolência, pele oleosa, inchaço ao redor dos olhos. Quando eu levo em consideração uma insuficiência renal, e básico, eu penso em insuficiência renal, eu estou pensando no paciente que ele não está filtrando adequadamente, os rins não estão funcionando adequadamente. Então, uma das principais funções dos rins é essa retirada aí de líquido, né? A filtragem. Então, o edema é uma coisa comum em pacientes que têm uma deficiência renal. Se eu tenho edema, eu posso ter o chamado inchaço. Então, o principal aqui, o sintoma que eu ligo à insuficiência renal, desses aqui, é o inchaço ao redor dos olhos. Então, letra D é o nosso gabarito, é um sinal clássico de pacientes que têm uma deficiência renal, uma insuficiência renal. A insuficiência renal aguda pode ser definida como a redução da função renal potencialmente reversível, independentemente de sua etiologia, sendo ela classificada em 3 tipos, dependendo do local onde ocorrem as alterações e de suas causas. São classificadas como causas pré-renais. Então eu tenho a causa, são 3, né? Pré-renais, renais e pós-renal. Então, o exceto aqui que ele quer das pré-renais, tá? Desidratação, choque hemorrágico, choque séptico, queimaduras graves e nefrites. Aqui tá fácil, né? Ele quer o exceto, aqui é pré-renal. Desidratação, ela acontece de forma pré-renal, né? Acontece primeiro a desidratação para depois ter uma deficiência renal. Então, aqui tá correto. Choque hemorrágico, também. Ele tem uma hemorragia primeiro, fora, para poder ter o problema renal. Choque séptico também. Ele tem uma infecção ali para depois ter um problema renal. Queimaduras graves. Tem um problema ali antes dos rins para poder ter uma deficiência renal. E a nefrite é um problema dentro dos rins. Então eu posso classificar como uma causa intrarrenal, né? Então a letra E é o nosso gabarito, que ele pede só as pré-renais, tá? Então a letra E é o nosso gabarito. Paciente oligúrico apresenta em 24 horas um volume urinário abaixo de. Então já dá uma dica que não é abaixo, vai falar que está abaixo do normal. Paciente adulto, o normal ali seria considerado até 800 ml. Nas 24 horas, quando eu falo sobre oligúrico, eu tenho um abaixo de 400 ml nas 24 horas, tá? Então, oligúrico seria abaixo de 400 ml, então abaixo de 400 ml é o nosso gabarito sobre paciente oligúrico. Próxima questão. A maioria dos pacientes com cálculo renal apresentam sintomas como exceto. Então, ele fala sobre cálculo renal, ele fala exceto. Náuseas e vômitos pode apresentar por conta da dor intensa, ele pode apresentar sim, náuseas e vômito. Sangue na urina? Sim. Cálculo, depende do cálculo, ele pode irritar, ele pode sim, sangue na urina. Aumento do fluxo urinário? Aqui já seria nosso gabarito como exceto, né? Normalmente acontece a diminuição do fluxo urinário. Ou seja, seria nosso gabarito. Tem aqui necessidade de urinar com mais frequência, infecções urinárias também podem acontecer. Tá? Mas normalmente acontece a diminuição aí do fluxo urinário. Então, letra C é o nosso gabarito.
Em muitas doenças, o controle e registro da diurese do paciente são imprescindíveis para o acompanhamento e tratamento da doença. Sabemos que um adequado registro e evolução do paciente exige termos apropriados para a compreensão de toda a equipe de saúde. Sobre isso, assinale a alternativa abaixo que apresenta a terminologia e seu significado de forma correta. Aí ele coloca aqui os termos. Ele coloca o significado aqui do lado, né? Oligúria. Aumento do volume da urina excretada. Então, oligúria não é aumento. É baixo. Poliúria. Diminuição do volume da urina excretada. Aqui na diminuição é aumento. Disúria. Desconforto a urinar. Correto. E anúria do urinar não. É ausência de urina. Então, a correta é disúria, seria um desconforto ao urinar, tá? Quando o paciente com doença renal crônica é portador de shunt ou fístula arteriovenosa, essa fístula aqui é aquele que o paciente ele tem para fazer hemodiálise, né? É adequado promover curativos circunferenciais que possam garrotear o membro, não garrotear não. Manter o membro sempre abaixo, abaixo não, que ele vai estimular aí a pressão, né, no membro, não é indicado que fique sempre para baixo. Realizar compressão adequada para hemostasia, beleza. Pós-punção, então é feita uma punção, eu vou fazer uma compressão adequada, até porque aquela fístula é uma fístula mais, ela é um procedimento mais robusto, um procedimento que pode sim trazer um fluxo, pode não, ele vai trazer um fluxo maior de sangue ali, tá? Então fazer uma compressão adequada é o indicado. E esse seria o nosso gabarito, né? Dar preferência para aferição de pressão arterial no membro do shunt, não. Preferência não. Utilizar a via venosa como preferencial para infusão, não. É indicado para que você use apenas para fazer o procedimento de hemodiálise, tá? Então, letra C é o nosso gabarito. A diálise peritoneal é aquela feita no peritônio, né? É uma técnica de substituição da função renal alternativa à hemodiálise. Beleza. A diálise peritoneal exige a colocação de um catéter. Quer saber qual o catéter, né? Então já vou direto aqui a o catéter para a diálise peritoneal é o take-off. Esse catéter aqui. A letra B é o nosso gabarito. Aqui ele tem catéter de sonda gástrica. Tem um catéter também que é usado para hemodiálise, mas não é o caso aqui. Ele está pedindo que ele pede para diálise peritoneal, tá? Então, letra B é o nosso gabarito. Então foi isso, pessoal. Mais um bloco de questões para vocês aí relacionados a doenças renais, tá? Um assunto importante, um assunto que cai em prova e que é bom que vocês fiquem atentos aí nesse tipo de questão, tá bom? Bons estudos e até a próxima.